Vocês o reparo de uma máquina, uma lavadora, tá? A LTE12 da Electrolux, ok? O que ocorreu com esse equipamento, pessoal? Minha esposa veio efetuar a lavagem de roupa e simplesmente ela pressionou o botãozinho aqui, ó, o power, como ela faz todo dia, e simplesmente a máquina não deu sinal, não respondeu, não ligava, sem sinal, ok? Ela me chamou e eu já lembrei logo do técnico. Falei, puxa vida, lá vai vir a cacetada, né? Não desmerecendo o trabalho dos técnicos que fazem, né? Geralmente fazem muito bem. E assim, esse vídeo é apenas para mostrar para vocês o que era nessa máquina, o problema. Eu tive que soltar todos os parafusos aqui, ó, todos os parafusos da parte traseira da máquina, tá? Como vocês veem aqui, ó, soltei o painel dela aqui, a parte de cima, soltei tudo, para ter acesso por baixo, desparafusar esse painel aqui, que ele é todo parafusado por baixo. Então tomem cuidado aí para não quebrar o painel. Se ficar algum parafuso, ele quebra esse painel. Então eu tirei com o máximo de cuidado, não quebrei nada, mas está perfeito. Para ter acesso a essas placas, tá? Ao fundo desse painel aqui, ó, estão as duas placas. Só lembrando, pessoal, que o primeiro teste que eu fiz foi o teste do cabo de energia, tá? Aqui atrás, ó, tem o cabo de energia. Eu fiz o teste com o multímetro aqui na escala de tensão alternada, ok? Cuidado, tá, pessoal? Isso aqui tem que entender disso aqui, que isso aqui é perigoso, mata. Então, se você não tem conhecimento em utilizar multímetro, se você não sabe como testar essa parte traseira, não põe a mão, chama um técnico e infelizmente você vai ter que desembolsar aí um valor para consertar isso aí, para reparar, ok? Eu estou mexendo porque eu tenho experiência com energia elétrica, sou técnico em eletrônica. Então tá lá, o cabo, o primeiro teste que eu fiz ali, ok? Fiz o teste, a tensão está chegando, 127, então não é o cabo. Então não é a tomada, não é o cabo, ok? Então chegado aqui na placa, descobri toda a parte frontal do painel, desparafusando por baixo. Cheguei à placa, as duas placas fundamentais do funcionamento da máquina. Essa placa aqui, ó, que é a placa de potência. Como vocês podem ver, a placa de potência ela é toda envolvida por um silicone, ok? E a placa de interface para o usuário, que é essa daqui. Primeiro teste que eu fiz, pessoal, é o teste dos botões. Peguei o multímetro, coloquei na escala de continuidade e efetuei os testes nos botões. Bom, eu concluí que os botões estão todos funcionando, então o problema não é essa placa. Geralmente ela dá problema nos botões, que não foi o caso dessa. Ela está perfeita. E assim eu parti para o teste da placa de potência. Ela possui muitos componentes. Porém, os três componentes aí fundamentais dessa placa, logo na parte de entrada dela aqui, eu tenho aqui, ó, o causador do problema. Esse cara aqui, ó, é um LNK 306, tá? É um CI, ok? Tive que trocá-lo. Esse capacitor aqui, ó, esse daqui, ó, tava estufado, tá? Tava estufado o capacitor. E esse termistor aqui, ó, isso aqui é um termistor, pessoal, não é capacitor, tá? É um termistor. Então, ele morre para salvar o circuito. Porque se esses componentes da placa entrar em curto, tá? Esse cara aqui, ele, como ele é um resistor, conforme vai aumentando o calor dele, ele abre. E aí não dá continuidade. Então ele salva o circuito, ok? Então eu tive que trocar ele. Pessoal, o que eu gastei para fazer o reparo desse CI aqui, LNK 306, o capacitor e esse termistor, aproximadamente R$20, tá? Vou só ressaltar de novo para quem não pegou aí o vídeo. Então, esse LNK 306 tem que trocar. No meu caso, eu testei e vi que ele não estava funcionando. O capacitor, tá? O capacitor aqui, ele estava estufado. E esse cara aqui, ó, esse garoto aqui, ok? Se os dois capacitores estiverem estufados, troque os dois, tá? No meu caso foi só um estufado. E esse cara aqui que é o termistor. Feito isso, comprei o componente, troquei agora cedo. Aqui na parte de trás tem que ter muita técnica para soldar, não tremer muito a mão, porque esse CIzinho, ó, tá vendo? Ó, esse CIzinho aqui, ele é muito pequenininho aí os pontos de solda onde a gente tem que dar.
Então, pessoal, tem que ter um conhecimento aí de eletrônica, até mesmo uma experiência de soldar, para não colar um terminal no outro, tá? Senão vai fechar curto. Então, troquei aqui o termistor, o capacitor e o CI. Feito isso, pessoal, tá? Placa de potência voltou a funcionar. Ou seja, gastei R$20 com o reparo. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Tá? Aí. Funcionando. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Só fica a ressalva aí para quem não tem experiência com tensão alternada, que é muito perigoso, tá? Se você já tem o conhecimento, ótimo. Você vai economizar um valor aí. Se você não tem conhecimento, pede ajuda, pessoal, porque é perigoso. E se você não souber soldar os componentes na placa, se tiver um amigo que trabalha com eletrônica, compre os componentes que eu falei lá. Seria interessante ele testar primeiro, né? Levar a placa para ele testar, para ver se realmente, no meu caso, foi esses 3 componentes, que é o CI-LNK, o capacitor, tá? É um capacitorzinho, a numeração do capacitor está nele lá. E o termistor. Então é o TMZ, tá? É isso aí, galera. Um abraço a todos. Reparo concluído com sucesso. Depois eu vou montar essa máquina novamente, que é a parte mais chata que eu achei. E lavar novamente a roupa. Valeu, galera. Um abraço a todos. Até mais. Fala, galera do YouTube, tudo bem? Meu nome é Marcos Rogério. Estou aqui para apresentar para vocês o reparo de uma máquina, uma lavadora, tá? A LTE 12 da Electrolux, ok? O que ocorreu com esse equipamento, pessoal? Minha esposa veio efetuar a lavagem de roupa e simplesmente ela pressionou o botãozinho aqui, ó, o power, como ela faz todo dia, e simplesmente a máquina não deu sinal, não respondeu, não ligava, sem sinal, ok? Ela me chamou e eu já lembrei logo do técnico. Falei, puxa vida, lá vai vir a cacetada, né? Não desmerecendo o trabalho dos técnicos que fazem, né? Geralmente fazem muito bem. E assim, esse vídeo é apenas para mostrar para vocês o que era nessa máquina, o problema. Eu tive que soltar todos os parafusos aqui, ó, todos os parafusos da parte traseira da máquina, tá? Como vocês veem aqui, ó, soltei o painel dela aqui, a parte de cima, soltei tudo, para ter acesso por baixo, desparafusar esse painel aqui, que ele é todo parafusado por baixo. Então tomem cuidado aí para não quebrar o painel. Se ficar algum parafuso, ele quebra esse painel. Então tirei com o máximo de cuidado, não quebrei nada, mas está perfeito. Para ter acesso a essas placas, tá? Ao fundo desse painel aqui, ó, estão as 2 placas. Só lembrando, pessoal, que o primeiro teste que eu fiz foi o teste do cabo de energia, tá? Aqui atrás, ó, tem o cabo de energia. Eu fiz o teste com o multímetro aqui na escala de tensão alternada, ok? Cuidado, tá, pessoal? Isso aqui tem que entender disso aqui, que isso aqui é perigoso, mata. Então, se você não tem conhecimento em utilizar multímetro, se você não sabe como testar essa parte traseira, não põe a mão, chama um técnico e infelizmente você vai ter que desembolsar aí um valor para consertar isso aí, para reparar, ok? Eu estou mexendo porque eu tenho experiência com energia elétrica, sou técnico em eletrônica. Então tá lá, o cabo, o primeiro teste que eu fiz ali, ok? Fiz o teste, a tensão está chegando, 127, então não é o cabo. Então não é a tomada, não é o cabo, ok? Então chegado aqui na placa, descobri toda a parte frontal do painel, desparafusando por baixo. Cheguei à placa, as 2 placas fundamentais do funcionamento da máquina. Essa placa aqui, ó, que é a placa de potência. Como vocês podem ver, a placa de potência ela é toda envolvida por um silicone, ok? E a placa de interface para o usuário, que é essa daqui. Primeiro teste que eu fiz, pessoal, é o teste dos botões. Peguei o multímetro, coloquei na escala de continuidade e efetuei os testes nos botões. Bom, eu concluí que os botões estão todos funcionando, então o problema não é essa placa. Geralmente ela dá problema nos botões, que não foi o caso dessa. Ela está perfeita. E assim eu parti para o teste da placa de potência. Ela possui muitos componentes. Porém, os 3 componentes aí fundamentais dessa placa, logo na parte de entrada dela aqui, eu tenho aqui, ó, o causador do problema. Esse cara aqui, ó, é um LNK 306, tá? É um CI, ok? Tive que trocá-lo. Esse capacitor aqui, ó, esse daqui, ó, tava estufado, tá? Tava estufado o capacitor. E esse termistor aqui, ó, isso aqui é um termistor, pessoal, não é capacitor, tá? É um termistor. Então, ele morre para salvar o circuito. Porque se esses componentes da placa entrar em curto, tá? Esse cara aqui, ele, como ele é um resistor, conforme vai aumentando o calor nele, ele abre.
e aí não dá continuidade. Então ele salva o circuito, ok? Então eu tive que trocar ele. Pessoal, o que eu gastei para fazer o reparo desse CI aqui, LNK 306, o capacitor e esse termistor, aproximadamente R$20, tá? Vou só ressaltar de novo para quem não pegou aí o vídeo. Então, esse LNK 306 tem que trocar. No meu caso, eu testei e vi que ele não estava funcionando. O capacitor, tá? O capacitor aqui, ele estava estufado. E esse cara aqui, ó, esse garoto aqui, ok? Se os dois capacitores estiverem estufados, troque os dois, tá? No meu caso foi só um estufado. E esse cara aqui que é o termistor. Feito isso, comprei o componente, troquei agora cedo. Aqui na parte de trás tem que ter muita técnica para soldar, não tremer muito a mão, porque esse CIzinho, ó, tá vendo? Ó, esse CIzinho aqui, ele é muito pequenininho aí os pontos de solda onde a gente tem que dar. Então, pessoal, tem que ter um conhecimento aí de eletrônica, até mesmo uma experiência de soldar, para não colar um terminal no outro, tá? Senão vai fechar curto. Então, troquei aqui o termistor, o capacitor e o CI. Feito isso, pessoal, tá? Placa de potência voltou a funcionar. Ou seja, gastei R$20 com o reparo. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Aí, funcionando, tá bom, pessoal? Então é isso aí, só fica a ressalva aí para quem não tem experiência com tensão alternada, que é muito perigoso, tá? Se você já tem o conhecimento, ótimo, você vai economizar um valor aí. Se você não tem conhecimento, pede ajuda, pessoal, porque é perigoso. E se você não souber soldar os componentes na placa, se tiver um amigo que trabalha com eletrônica, compre os componentes que eu falei lá. Seria interessante ele testar primeiro, né? Levar a placa para ele testar, para ver se realmente, no meu caso, foi esses três componentes, que é o CI LNK, o capacitor, tá? É um capacitorzinho, a numeração do capacitor tá nele lá. E o termistor, então é o TMZ, tá? É isso aí, galera, um abraço a todos. Reparo concluído com sucesso. Depois eu vou montar essa máquina novamente, que é a parte mais chata que eu achei. E lavar novamente a roupa. Valeu, galera, um abraço a todos. Até mais.